Neemias, versículo 4, o versículo 15 ao 17. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Essa passagem é bem conhecida, né? O pastor pregou esses dias sobre Neemias como servo, mesmo na tristeza, ele servindo o vinho ao rei. Quem se lembra? Quem estava aqui no dia dessa ministração? Foi uma mensagem muito bonita, né? Também a pastora Karen prega muito sobre Neemias. E no mundo antigo, as cidades elas eram construídas, mas ao seu entorno, em volta, tinham os muros. O que esses muros significavam? Proteção, né? Antigamente. E aqui Neemias, ele se compadeceu de ouvir falar que os muros estavam destruídos, derribados, e então ele pediu autorização, o rei enviou cartas, vocês conhecem a história, né? E ele foi até aquele local para trabalhar como um líder, alguém que foi designado por Deus para aquele propósito. Então não foi porque ele desejou, porque ele, né, deu meio minuto nele. Foi uma vontade, porque ele se compadeceu, ele se entristeceu de ver a situação dos seus irmãos, mesmo ele estando ali numa situação favorável, porque ele estava no palácio, estava tudo bem com ele, mas ele se importou, né? E aqui a gente vê uma pessoa que se importa com o próximo, com aquele que está sofrendo, e numa situação confortável, deixa o seu conforto para estender a mão e auxiliar. Vocês conhecem alguém assim, igreja? Na vida de vocês? Vocês têm essa oportunidade de ter um Neemias, né? Que chora com você, mas não só chora, também te ajuda nos momentos difíceis. Se você tem, louve ao Senhor, porque são raros, viu? E não era só para deixar a cidade bonita, elas definiam limites, elas protegiam entradas. A cidade murada, nem todo mundo poderia entrar, né? Então tinha uma limitação. E ali, quando Neemias chega naquele lugar, ele encontra os escombros. O muro havia sido destruído, né? E eu creio que não é coincidência, né? Jesuscidência, porque para os construtores, aqueles que constroem, quando você compra um terreno, quando você vai construir uma casa, né? O Carlão entende bem disso. Ele participa de uma forma não tão diretamente, porque ali ele como o construtor, ele vai orientar, ele vai acompanhar a obra, e ainda assim, né, Carlão, você vai se sujar um pouco, você vai se estressar com as pessoas que estão trabalhando, né? Aí tem um outro lado, as pessoas que estão reformando, né? Olha, é maravilhoso, Senhor Jesus, a reforma, né? Principalmente quando a gente está dentro de casa. Não é a primeira vez que eu estou passando por essa maravilha, essa bênção, porque eu não vou reclamar, porque é bênção. Quando a gente pode arrumar alguma coisa dentro da nossa casa, é vitória. Ainda mais nos dias de hoje, né? Então a gente vem com a sandália um pouco branca, né? Do pó, do gesso, mas está tudo bem. Não reparem nos branquinhos do vestido, amém? Então a reforma, ela já é mais, vamos dizer assim, mais custosa, né? Porque vai ter que quebrar alguma coisa, e você às vezes, na maioria das vezes, você está dentro daquela casa, participando integralmente do processo, e não é fácil, né? Algumas pessoas não, são privilegiadas, né? Querem reformar, elas se ausentam, elas contratam, né? Até personal designer que vai desenhar, projetar e acompanha os pedreiros. Então ela se retira, né? Ela vai para um spa ou ela vai para um hotel e ela só retorna para casa quando está tudo belo, pronto e limpo, que não é o meu caso, né? Mas existem essas pessoas, né? E glória a Deus que elas estão nesse patamar, né, gente? Elas trabalharam, elas conquistaram. E também nós temos um terceiro ponto aqui, que são as pessoas
que são levantadas para levantar escombros, que aí eu creio que é a mais difícil. A gente tem observado, né, alguns tremores de terra na Venezuela, aqueles irmãos que saíram de casa e voltaram, não tinha mais nada, só tinha entulho, só tinha escombro. Então, assim, a gente tem que ter uma fé maior, né? Porque é difícil a gente chegar no meio da destruição e falar assim, não, eu vou reerguer, eu vou construir. Da onde? Né? Não sei nem que pedra eu começo a tirar, meu Deus do céu, é tanto escombro. E era essa a situação de Neemias ali. E esses homens que estavam com ele, que se levantaram também juntamente com ele para cooperar, eles decidiram juntamente com Neemias reconstruir aquele muro. E quando nós decidimos passar por esse processo de reconstrução nas nossas vidas, falando de forma espiritual, nós vamos ter muitos desafios. Começando pelos desafios humanos aqui, né? Que é o quê? O esgotamento, como eu falei, né? A sujeira, o entulho, é tanta coisa. E parece assim que quanto mais você mexe, né? Falando aqui em obra, aí o pedreiro vai lá e fala assim, não, eu só vou pintar o teto. Aí ele passa a massa assim, passa, eu não sei o nome do produto, aí ele fala assim, tá oco aqui. Aí ele pega, bate o martelinho, ele faz, pá, cai tudo. Não estava no script aquilo, né, gente? Não estava, mas aconteceu. Né? Então você vai vendo que tem algumas coisas que precisam ser organizadas, algumas coisas que estão ali ocultas, que a qualquer momento pode desabar na sua cabeça. Né? E não é fácil a gente enfrentar esse processo, mas o resultado dele é maravilhoso. Amém? Então a gente tem que ter ousadia, né? O André, meu filho, falou para mim, mamãe, eu vou para casa da minha tia. Falei, não vai não. Não vai não, você vai enfrentar o processo e comer poeira com a mamãe. Amém? Falei para valorizar, é importante, né? A gente como pais, a gente tem que deixar os nossos filhos enfrentarem algumas situações. Então, ontem até foi muito interessante, até estava conversando com a pastora Karen, que a gente estava no devocional, e ele falou assim para mim, mãe, eu quero fazer um brownie. Oi? Eu quero fazer um brownie. Eu falei, gente... Nem eu sei fazer brownie? De onde esse menino tirou isso, né? Ele gosta. Aí eu falei, mas olha a situação que está essa cozinha. Meu Deus, era pó para tudo quanto era. Eu falei, vai querer cozinhar hoje? Hoje? Aí eu fui lá, passei um pouco e falei, não, vamos fazer o seguinte, faz um brigadeiro, que é mais tranquilo. Aí ele falou assim, eu vou fazer, sozinho. Eu falei, então você se vira, porque eu vou para o devocional com as meninas, eu não vou poder sair de lá. Ele falou, não, tudo bem. Eu vou fazer com cacau, eu vou colocar um pouquinho de margarina e colocar um creme de leite para ele ficar mais consistente. Eu, tipo assim, né? Aí eu tô lá no devocional, aí daqui a pouco eu desliguei a câmera que ele chegou para mostrar a consistência do brigadeiro, né? Aí me deu uma colherinha, ficou maravilhoso. Então, quem conhece a Carol sabe que muitas vezes eu tomo muita frente na questão assim de não deixar a pessoa fazer, porque é um cuidado, é um excesso de zelo. Eu estou falando como mãe, né? E às vezes a gente não deixa os nossos filhos desbravarem, né? Então eu só falei assim para ele, ó, toma cuidado com o fogo, né? Se você vê que está borbulhando muito, abaixa o fogo, qualquer coisa você me chama. E eu deixei, gente, eu deixei. E aquilo para mim é simples, mas foi um desafio, porque eu estou muito acostumado a estar ali em cima, servindo, cuidando, e eu preciso deixar ele aprender também. Então, isso foi uma lição ontem para mim, e que nós possamos deixar os nossos filhos crescerem, viu, mamães? Nós precisamos deixar os nossos filhos aprenderem, amém? Então, a decisão de reconstruir, quando você toma essa decisão, você vai enfrentar o esgotamento, o cansaço, né? Você vai enfrentar a sobrecarga material, né? Tem muito escombro, meu Deus! E quando você vai tirar os escombros com a carriola? Alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão. Né? Quantas viagens na carriola? Né? Então é muito escombro, às vezes você acorda não tão disposta, mas tem aquele monte de entulho para você tirar. Então você tem que lutar também contra a sua natureza, não só espiritualmente aqui, eu estou falando de uma decisão também de enfrentar o problema,
né? Porque muitas vezes a gente quer ficar muito no campo material, no campo espiritual, mas tem muitas batalhas que nós vamos entender no decorrer da mensagem. Nós vamos orar e trabalhar também, trabalhar tirando escombro, amém? Então fala para o seu irmão que está pertinho de você assim, fala assim, ó, pode pegar a pá, que tem escombro para tirar, em nome de Jesus. Vamos tirar esses escombros, né? Aí também tem a perda de confiança, né? Como que nós vamos fazer isso? Às vezes você olha e fala, gente, não vai dar certo, como que eu vou tirar? E o título da nossa mensagem de hoje é a pá e a espada. Amém? A pá e a espada. E os inimigos planejavam um ataque surpresa para paralisar a reconstrução. Só que tinham judeus que moravam próximos aos inimigos. E eles alertaram Neemias sobre o propósito do inimigo, sobre o plano do inimigo, não um propósito, um plano, né, diabólico. Que eles desejavam, né, matar os judeus e paralisar a reconstrução. Era Sambalate e Tobias. Qual que era o intento deles? Matar os judeus e paralisar a reconstrução. Olha aqui esse ponto importante. É tudo que o inimigo quer, que a gente pare. Ele não quer o crente reconstruindo. E o Senhor falou comigo na tarde de hoje, que tem muitas pessoas que as suas vidas estão nos escombros. E você tem pensado em se levantar e pegar sua carriolinha e começar a catar essas pedras, esses entulhos da sua vida. Mas o inimigo não quer que você faça isso, porque ele está gostando da sua situação. Mas o Espírito Santo na noite de hoje traz ao teu espírito, só vai, levanta, pega a carriola, vamos catar essas pedras, vamos reconstruir em nome de Jesus, amém? E o clima de conspiração, porque quando o inimigo, né, manda lá o recado, na verdade o recado não, os judeus estavam ali próximos, ouviram e foram até Neemias falar da situação. Olha, vão matar vocês, vocês não vão conseguir, reconstruir esse muro. E o que esse tipo de notícia traz para as nossas vidas? Nos desestabiliza, né? Quando a gente coloca um foco, quando a gente toma uma decisão, o inimigo prontamente manda uma notícia, manda uma pessoa, manda um recado, para que a gente venha se desestabilizar. Porque quando nós nos desestabilizamos, então a gente perde o foco daquilo que nós estamos fazendo, né? Acontece alguma coisa, nos entristece, ou algum problema, aparece um parente lá, tiver há 15 anos para trazer uma demanda. É tudo para nos tirar do propósito da reconstrução. Porque a reconstrução é de Deus. Porque, vou falar uma coisa para vocês, ainda que esteja no entulho, tudo desmoronado, mas se você decidir reconstruir o seu muro, o Senhor vai se agradar da sua decisão. Mas tem que ter uma decisão minha. Não esteja confortável nessa sujeira, nesse bando de entulho que você tem vivido. Está toda suja, está todo sujo, e está normalizando o ambiente. Gente, eu não dou conta de ambiente assim, eu me incomodo, e eu estou pedindo para Deus, Senhor, me ajuda a vencer, porque é difícil, né? Falando da reforma aqui, mas é necessário, para que eu viva um melhor, para que eu tenha um melhor, então eu vou enfrentar o processo, eu vou reconstruir, sim, porque Deus me fortalece. Entendeu? E quem que nos encoraja a não prosseguir? Quem é que nos motiva a não tirar os escombros? O inimigo. E quem é que nos encoraja a prosseguir? O Espírito Santo, Deus. Então a reconstrução, a arrumação da casa é de Deus, gente. Arrume a tua casa enquanto é tempo. Amém? O que Neemias fez quando ficou sabendo da notícia, do recado? Olha que maravilha isso aqui, gente, é fantástico. No versículo 9, Maria, do capítulo 4.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. O que Neemias faz quando tem a notícia? Liga para alguém? Coloca no status do WhatsApp, do Instagram? Internado, né? Lá, o bracinho. Não, ele ora. Ele ora. Primeira coisa, o inimigo mandou um recado, o que a gente faz? A gente ora e repreende. Amém? Nós temos essa arma maravilhosa ao nosso favor. Use essa arma em nome de Jesus. E aqui a gente percebe uma liderança. Olha o padrão de Neemias, né? Não é à toa que Deus levantou ele como uma pessoa que foi chamada ali para liderar esse povo. Por quê? Por causa das características que ele tinha. Ele tinha uma liderança teocêntrica. O que é isso? Tem Deus como centro. Não era uma pessoa que decidia conforme a inteligência, o conhecimento. Não. Tudo que ele ia decidir, ele orava ao Senhor antes. Vocês lembram lá, quando o pastor Anderson pregou? Antes dele decidir falar com o rei, o que ele foi fazer? Entendeu? Tudo. Né? E tem gente que nos ridiculariza por isso. Né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, não, eu vou orar, vou falar com Deus antes, eu vou perguntar se né? Vou falar com Deus sim. Se eu devo viajar, se eu devo trocar de carro, se eu devo isso, aquilo, vou falar com Deus antes de qualquer pessoa, eu falo com Deus. Amém? Então a gente percebe um líder que tinha uma comunhão espiritual, né? E que tinha nas decisões dele Deus no centro, em tudo. Então é um líder que vale a pena você ter, porque às vezes a gente se espelha em pessoas, né? Algumas pessoas que a gente, puxa, essa pessoa tal, e é uma pessoa tão desequilibrada. E a gente tem ela como a nossa referência, né? A pessoa que está dependente de algumas coisas. Gente, eu vou falar, eu tenho ouvido tanto ultimamente, não estava, tá? Anotado, é agora, Deus está falando, amém, o Espírito Santo tocou, vou falar. Quantas pessoas viciadas em tigrinho, gente? Cansados. Eu conheço uma pessoa que ela tem um cargo e ela começou a pedir emprestado para um monte de gente ao redor dela. Isso aqui, tá? Estou falando de uma pessoa próxima. Porque ela está viciada no jogo. Numa brincadeirinha. Não, vamos lá no tigrinho, só postar R$10. E começou. Está afastada do serviço. Uma pessoa que estudou para um concurso, gente. Que estudou. E olha o que ela está fazendo com a vida dela. Escombro. Está no escombro. Aí pediu emprestado para todo mundo no serviço. Não está conseguindo pagar ninguém. Pediu afastamento. Está lá com atestado psiquiátrico. Realmente precisa. Porque o vício, o jogo, a bebida, é um caminho sem volta. Infelizmente, começa com um pouquinho, bem pouquinho. É só os R$10 hoje. Aí a irmã lá está devendo mais de R$100 mil na praça por causa do tigrinho, gente. E tem muito crente jogando no tigrinho, viu? Tem muito crente gastando o dinheiro dele no tigrinho. Então vigia na terra em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, a vigilância, o equilíbrio entre a fé e a obra, né? Oramos ao nosso Deus. Como proteção, eu vou colocar os guardas, mas primeiro nós oramos, aí nós vamos agir aqui, colocamos os guardas. Nós confiamos em Deus, porém somos vigilantes. Porque não adianta você orar e não vigiar. Entendeu? Não adianta só ficar no campo da oração e não vigiar. Neemias orou, designou, ó, vamos ficar aqui, você vai ficar aqui, coordenou, né? Mas primeiro ele orou. Amém? Ele ora e age, né? Ele ora e age. Aí, para não temer, ele fala, não vamos temer. Por quê? A base ali não era por conta deles, por conta da estratégia que eles estavam, né, formando ali para enfrentar aquela demanda do inimigo, mas porque ele sabia o Deus que ele servia. Ou seja, não é temer a gente, é temer o grande Deus temível. A palavra fala,
Deus sim é temível. Então o inimigo, quando sabe que Deus está no negócio, ele sai. Quando nós estamos orando e nós estamos no projeto, nós estamos numa reconstrução de muro, que é um propósito de Deus, direcionado por Deus, que está regado na oração, na diligência, o inimigo, ele tem que sair, porque é uma ordem de Deus, e ordem de Deus até o diabo respeita. Muitas vezes o crente não respeita, mas o diabo respeita, porque ele sabe. Ele sabe quem é Deus. E aí, o Senhor é grande e temível. O inimigo teme ao Deus que nós servimos. Ele teme ao Deus que nós servimos. Não é respeito no seguinte sentido que eu estou dizendo. Ele sabe que Deus é poderoso, que Ele não pode ir contra uma ação divina. Porque Ele sabe que Ele tem um lugar perdedor. Ele é perdedor. Então, quando Deus está no negócio, então até o inimigo, ele não vai, ele sabe, Deus designou, vai acontecer. Ele querendo ou não, vai acontecer. Amém? Aí o que Neemias faz? Quando eles ficam desestimulados, eles temem, Neemias fala assim, gente, olha a inteligência de Neemias. Vamos lutar pelas famílias. Lute pela família de vocês. Então se posicionem e protejam a família de vocês. Ele vai no psicológico. Porque às vezes a gente não está preocupado muito com a nossa vida, né? A gente não está nem aí. Está ladeira abaixo, né? Está tudo torto, na vida torta e não está nem aí. Está achando bonito. Mas quando fala na família, num filho, num irmão, aí a perninha treme, não treme? Não dói mais do que na gente? Estou falando aqui para mãe raiz, pai raiz, né? Pode acontecer comigo, mas com meu filho não. Aí Neemias fala assim, então, protejam a família. Aí o povo já se levantou, não estava nem preocupado. Até mesmo aqueles que não sabiam lutar, não é para defender minha família, eu vou. Pega a vassoura, pega a pá, pega o pano, pega o tapete do carro, pega qualquer coisa, mas eu vou defender a minha família. E aí eles se levantam para defender. Ele motiva, né? Ele gera um incentivo prático para a defesa. Protejam a família de vocês. E eles se levantam e vão. Amém? Que nós possamos ser os guardiões da nossa casa, igreja. Como mães, como pais, né? Se você não tem cuidado muito de você, cuida da sua família. E cuida de você também. Porque você cuidar de você, você está cuidando da sua família também. Viu? Quando você cuida de você está cuidando dos seus filhos. Quando você se ama, você está cuidando dos seus filhos. Quando você se respeita, você está cuidando dos seus filhos, né? E os filhos sofrem quando vê o pai ou a mãe tomando caminhos tortos. Eles sofrem em silêncio. E dói, igreja. E dói muito, né? É muito difícil, às vezes a gente fica sabendo de umas coisas que entristecem o coração da gente. Mas não importa a situação que esteja, ainda que esteja no escombro, tudo destruído, se você decidir no seu coração reconstruir em Deus, você vai conseguir. Amém? E aí esse ponto aqui que eu acho fantástico, né? Que fala assim, no 15, Maria. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos. Olha só para confirmar aquilo que eu acabei de falar aqui anteriormente. Que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Olha o recado que Deus manda para o inimigo. Vocês não vão mexer, porque o plano é meu. Eu dissipo o plano de vocês em cima dos meus filhos. É o próprio Deus, igreja. É o próprio Deus. E o inimigo, quando ele sabe que o inimigo que já o sabíamos, ou seja, eles ficaram sabendo. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos em Deus, como eu disse, nós perseveramos em Deus, Deus nos dá os livramentos, Deus dissipa os planos do inimigo nas nossas vidas, igreja. Deus dissipa. Eu vou falar uma coisa para vocês.
tem 2 semanas, mais ou menos, eu vivi algo extraordinário. Eu estava orando com uma pessoa, e na oração, Deus direcionou para orar por uma pessoa que ela ama muito. E Deus falava sobre essa pessoa estar vivendo na sujeira. Deus direcionou a oração dessa forma. E não estava no contexto ali no momento. Nós estávamos orando por outras coisas. E eu falei, fulana, como está fulana? Tem coisa errada, tem sujeira. Deus mostrou no meio da oração. Ela falou, não sei, ela não fala comigo. Eu tenho pouco contato. E é uma pessoa que ela ama muito, é uma pessoa da família dela. Aí durante a semana, passou uma semana, ela foi para um determinado lugar. E aí alguém, olha só os judeus em volta, né? Alguém comentou com ela. Falou assim, você tem visto a fulana? Ela falou assim, não, ela não fala comigo. Então, vem aqui que eu vou te mostrar. E mostrou o que estava acontecendo com a fulana. E eu vou dizer algo para vocês, igreja. Ela chorou tanto de ver a situação daquele ser humano, decadente, brincando com a vida, servindo a Satanás. E não atende ela porque sabe que ela é uma mulher de oração, porque sabe que ela é uma pessoa que está na brecha. E simplesmente resolveu ignorar. Ela manda mensagem, fica lá, ela ignora. Aí vem lá um judeu, né, da vizinhança, fala assim, olha aqui, ela te bloqueou, você não está vendo, mas olha aqui o que está acontecendo com ela. E Deus confirmou aquela oração naquele momento. E ela desesperou, ela chorou tanto, meu coração ficou quebrantado de ver a situação dela, porque ela ama muito essa pessoa. Eu falei para ela, olha, vamos olhar de uma outra maneira. Vamos olhar de uma outra maneira. Eu falei para ela, não olha para o cenário, para o escombro, para a destruição, para o que ela está fazendo da vida dela, não olha. Olha o seguinte, Deus te avisou antes. Deus falou com você antes. Isso é amor ou não é, gente? Ainda que seja para uma notícia ruim, Deus avisa a gente quando a gente tem comunhão. E isso não vai tirar o peso da dor, o peso do choro, da preocupação, não tira. Mas Deus está cuidando da gente o tempo inteiro. Faz uma pessoa orar, ei, cadê a fulana? E Deus falou na palavra. E aí ela falou assim, eu passei tão mal, Carol, meu coração, eu tô com meu coração, pressão alta. Eu falei, irmã, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Eu sei que é difícil, porque você é mãe, eu sei disso. Mas se acalma, porque se Deus mostrou, é porque Ele tem um plano. Amém? Eu creio. Então, teve uma intervenção divina. Foi o fator decisivo para anular o conselho dos adversários. Ou seja, teve uma intervenção divina, ainda que seja para avisar de algo que está torto, que está errado. Por quê? Porque Deus quer mais diligência naquela oração. Então vamos orar mais por ela, vamos dobrar o joelho por ela, vamos interceder por ela, vamos jejuar por ela. A gente intensifica, entendeu? Quando a gente recebe a notícia, a gente intensifica. Não é para desmotivar, é para intensificar. Amém? Deus havia dissipado o conselho deles. E aí, no 17, Maria, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Ou seja, numa mão, a pá, reconstruindo. Na outra mão, a espada. Simultaneamente. E foi o que eu falei para ela. Irmã, foca no seu trabalho. Você está trabalhando? Então, foca, tira, continua com a espada, né, da luta, da oração, mas continua com a pá, porque você está reedificando os seus muros. Ela está reconstruindo a vida espiritual dela. E olha o que o inimigo manda. Manda uma notícia para quê? Para que ela paralise, para que ela passe mal. E ela falou assim, Carol, eu vou focar. Eu vou trabalhar ainda mais. Eu falei, isso, irmã, trabalha ainda mais. Foca, porque o inimigo quer você doente numa cama. O inimigo quer te paralisar. E quando nós nos decidimos reconstruir, igreja, o inimigo vai se levantar sim. Em lugares que dói. Mas o negócio é a gente não parar. Amém?
A gente não parar. Ou seja, um trabalho diligente a pá. E a vigilância espiritual, a espada. A pá e a espada. Crente que ora, que intercede, mas que está trabalhando, está reconstruindo a sua vida. Ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí, para a gente fechar a mensagem. Neemias 4:18, eu vou ler. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estava junto comigo. A trombeta era um instrumento para quê? De alerta, né? Um alerta urgente. Então Neemias escolheu uma pessoa, deixou ele do lado dele com a trombeta, e toca. Aí eu estava pensando, né? Hoje à tarde, não está na palavra. Vocês acham que Neemias escolheu qualquer pessoa para ficar com essa trombeta na mão? Vocês acham? No mínimo, por baixo aqui, ele escolheu uma pessoa tão diligente quanto ele. Porque para ficar com uma trombeta na mão, vigiando, não é para qualquer um, não. Não pode ser desmaiado, não. Não pode. Tem que ser vigilante. E aí Neemias fala, esse eu quero do meu lado, para tocar a trombeta, quando ele observar que o inimigo está se movimentando, né? De frente e retaguarda, era uma estratégia para guardar a frente e a retaguarda, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com a linha de frente e não está cuidando da retaguarda, né? Então a gente tem que vigiar em todos os aspectos das nossas vidas. E aí, ele chamava o povo a se reunir. Quando a trombeta tocasse, o povo se reunia, eles se posicionavam para a batalha. Não era um sopro comum, um som comum, era um sinal de que o inimigo se aproximava. E aí aqui eu vou fazer um paralelo com o amigo que segura a trombeta. Aquele que Deus levantou para te ajudar na reconstrução, e vocês estão reconstruindo o muro juntos. Seja ministerialmente, seja em forma familiar, seja um amigo que Deus colocou na sua vida. E esse amigo, ele é importante porque ele é usado por Deus para nos alertar. Pessoas que Deus levanta nas nossas vidas para nos ajudar, porque o fardo é pesado, reconstruir é difícil, mas Deus coloca pessoas perto de nós com o mesmo propósito, com o mesmo ímpeto, e é maravilhoso, porque Deus sabe que a gente cansa. Né, Moisés, quando estava lá intercedendo, não foram dois que colocaram de um de cada lado, para segurar os braços dele, porque cansa, e Deus levanta pessoas que nos ajudam, sim. E aí ele coloca ali um homem, fica atento, com certeza era um homem diligente, para ficar atento, posicionado, uma sentinela. Aí tem a pessoa que prefere, ao invés de ter o amigo que toca a trombeta, prefere o amigo que toca a corneta, o corneteiro, né? Ama um chulezento, o povo que tem um dedo ruim para amizade. Não desmerecendo as pessoas aqui, mas as suas companhias, hein? Um bando de corneteiro, fofoqueiro, né? Aquela pessoa que só sabe criticar, que só sabe trazer notícia para, sabe? Não é no intuito de avisar, mas assim, é para destruir, é para, sabe? Eu me lembro uma vez que a Cassiane estava fazendo uma mudança do apartamento dela, e eu estava saindo do culto e a gente estava conversando sobre como nós faríamos para o dia seguinte, tal, logística, que horas que ia, porque não sei o quê, a gente estava marcando. E tinha uma irmã que congregava na igreja, infelizmente, pastor Anderson, você sempre fala, isso não acontece aqui, mas ela congregava na igreja, né? Vamos falar. Não pode mentir, né? Então vamos falar. E ela ouviu. Só que ela era uma pessoa que ela não era uma pessoa diligente na vida dela, né? Ela é uma pessoa que não cuidava nem da casa dela, não limpava nem a casa dela. Aí ela pegou e ouviu, a conversa. A gente estava do outro lado da rua, já tinha terminado o culto. Gente, isso me veio à memória hoje. Aí ela pegou e foi lá, atravessou. Eu ouvi que vocês falaram que vocês vão fazer a mudança. Amanhã eu tô com o meu dia livre. Eu vou ajudar vocês. Aí eu olhei para Cassiane.
Olhei para ela. Ela não limpava a casa dela. Não limpava a casa dela. A corneteira. Sabe por que ela queria? Chegar lá para reparar. E aí depois sair fofocando da vida dos outros. Falando da vida dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, viu? Tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente coloca um povo que, não desmerecendo o ser humano, mas uns enviados, sabe? Para poder trazer demanda desnecessária, sair com conversa fiada dentro da igreja. E na hora meu coração fechou. Na hora. Falei, irmã, não precisa não, fica tranquila, tá tudo bem, fica tranquila. Quem falou esses dias, quando a pessoa responde, fica tranquilo, né? Foi a Karen, né? Fica tranquila, irmã, tá tudo bem, não precisa não. Mas ela escutou. Mas o intuito dela não era ajudar, era espionar a nossa vida. Porque ela era uma pessoa que estava dentro da igreja e ela falava muito mal dos irmãos. Ela falava mal dos pastores, ela falava mal dos irmãos da igreja. Pensa, irmã, de uma língua tenebrosa. E aí vinha, né, para comentar. Olha, fulana falou isso. Aí eu falei para a irmã, não me conta mais não, pelo amor de Deus. Não me conta, eu não quero saber, não me edifica. Não quero saber. E foi essa mesma pessoa que foi oferecer ajuda. Está entendendo? Então existe a diferença do que toca a trombeta para o que toca a corneta. Tá? Então se você está com o seu amiguinho que fica tocando a cornetinha para você, vamos repensar essa amizade. Porque corneteiro não ajuda a reconstruir muro. Tá? Pelo contrário, ele vai ser um peso a mais na sua vida. Você tem que ter um amigo que toca a trombeta, que tem vida espiritual, que te ajuda em oração, que enxerga o que você não enxerga, que é usado por Deus para te fazer acordar. E muitas vezes você não gosta do que ele fala, mas se você não gosta do que ele fala, então esse é o amigo ideal para você. Porque o amigo que fica massageando a gente quando a gente está na imundície, é só para a gente continuar. E o dia que der ruim, esse seu amigo que tanto te incentiva, não vai estar do seu lado. Não vai estar. Sinto muito em lhe informar. Quem vai estar do seu lado é essa pessoa insuportável que pega no seu pé para você sair dessa vida. Essa aí, essa chatonilda, que fica... Essa aí, é esse aí que vai estar com você. Aleluia? Posso ouvir um aleluia? Né, Brits? É a chatonilda. Mas é ela que vai estar. É ela. Não é amiguinha não. Não é amiguinha não. Viu? Não se preocupe não. O seu filho vai reconhecer isso. Ele vai reconhecer isso. Amém? O amigo espiritual, né? Que são sentinelas, vigilantes, que percebem antes de nós, nos alertam com amor e com urgência. Toca a trombeta. Ei, dormente, sai daí, minha filha, não é aí, né? Ai, lá vem a chato. Mas é o tocador de trombeta. A trombeta às vezes irrita, mas é necessária para a gente acordar. Amém? Uma palavra oportuna, uma oração, uma correção. Eles ficam junto conosco, é ali no escombro, reconstruindo do seu lado, com a corneta do lado, para te ajudar, para te orientar. E aleluia, porque Deus tem levantado tocadores de trombeta nessa igreja. Aleluia por isso. Chega de corneteiro, irmã que só veio para falar mal, é tocador de trombeta. Amém? Então vamos ser tocadores de trombeta a partir de hoje. Nunca toquei, vou começar a tocar. E outra coisa, repense suas amizades. Quer reconstruir sua vida? Então vamos trocar os corneteiros pelos da trombeta. Amém?